Imediatamente eu peço para que o Thiago Peroba se posicione do BNDES e eu quero fazer uma provocação, reforçar essa provocação a ele, do tratamento do crédito, do fomento como ferramenta, como um indutor de retomada da economia, de retomada do crescimento da economia nacional. E se é que existe um ambiente favorável a essa retomada, esse ambiente está aqui. Esse ambiente é representado pelo agronegócio. Por favor, Tiago. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos. Bem, bom dia. Eu sou Thiago Peroba, gerente de relacionamento institucional da área de operações indiretas do BNDES, que é uma área que basicamente lida com os produtos, né, as linhas e programas voltados para micro, pequenas e médias empresas, e também nós operacionalizamos os programas agropecuários do governo federal. Primeiramente, é uma satisfação, né, é um prazer participar dessa cerimônia de abertura desse evento tão importante, que é o Quito Fórum Agrícola da América do Sul. O BNDES ele se sente honrado por estar participando aqui desse evento. Infelizmente, o presidente do banco ele não pôde estar aqui presente em função de agenda, né, mas ele mandou aqui a saudação a todos os presentes, aos colegas e às autoridades. Bem, deixa eu ver se está aqui. Só queria... Tem como colocar a apresentação para mim, por favor? Ok, ótimo. Eu preparei essa apresentação aqui, a gente tem um tempo curto, então, basicamente, aqui eu quero falar sobre 2 direcionadores. Tá? Um é falar um pouquinho sobre a importância do BNDES dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural, principalmente a importância do BNDES no crédito ao investimento, onde é o nosso foco, é onde a gente atua, né, fortemente. E também trazer boas notícias. Eu acho que, na abertura de um evento, da importância como esse evento aqui, é importante a gente trazer boas notícias, mostrar o que o BNDES tem feito para poder, primeiro, digitalizar, né? Acho que isso é muito importante. Aqui, um dos drives desse evento é tecnologia, gestão. Então, o que a gente tem feito em termos de tecnologia para poder simplificar, desburocratizar, racionalizar e, principalmente, diminuir a distância entre o BNDES e o cliente. Então, eu acho que isso a gente tem feito aí ao longo dos últimos meses. Eu vou falar um pouquinho do que a gente lançou no último mês e o que a gente vai lançar também durante a Expo Inter na semana que vem. Ok. É o verde, né? Eu acho que agora que eu entendi. Vamos lá. Eu ainda tenho que me... Olha que eu não sou tão... Eu sou novo, hein? Bem, aqui temos pessoas de fora do país e que provavelmente não conhecem o BNDES. Qual é o tamanho do BNDES? O BNDES é um dos principais bancos de desenvolvimento do mundo, é o principal banco de desenvolvimento da América do Sul. É um banco, quando a gente fala em números, é tudo no superlativo. Para vocês terem uma ideia, nós desembolsamos nos últimos 10 anos mais de R$1 trilhão. Como vocês podem ver, né, nesses últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, aqui de 2012 a 2016, o banco tem reduzido, né, um pouco o seu desembolso, muito em função também da atividade econômica nacional, né, e mundial. Mas o que eu quis destacar aqui nesse ponto é a participação do agro. Embora o banco ele tenha reduzido o seu desembolso, olhando em todos os segmentos onde ele atua, né, infraestrutura, comércio e serviço, indústria, mas foi no agro onde ele teve a sua maior alavancagem nesses últimos anos. No agro, a gente conseguiu não só manter o nosso desempenho, mas como alavancar o nosso desempenho. Traduzindo isso em quê? Numa maior participação desse segmento dentro do pipeline do BNDES. Isso é importante colocar, né? O agronegócio ele ganhou uma importância enorme dentro do banco nos últimos anos. Eu estou no banco já há 13, 14 anos, desde o ano 2010, trabalhando no setor agronegócio. E eu posso dizer que eu participei desse turning point, dessa retomada, né, dessa participação mais ativa do BNDES no crédito rural, e principalmente com um foco em gestão e tecnologia. A gente passou a ter uma equipe dedicada, a uma equipe que conhece, de fato, o crédito rural, que participa da formulação de políticas públicas junto aos ministérios setoriais, Fazenda, Banco Central. Então, isso, obviamente, trouxe resultados. A gente pode observar aqui que a gente
basicamente está multiplicando por 3, né, a nossa participação, digo, em agronegócio dentro do banco. Em números, né, o que isso significa? Se eu olhar para o orçamento do ano de 2017 e 2018, considerando a agricultura familiar e a agricultura empresarial, esse foi o número publicado e divulgado pelo nosso presidente da República no mês de junho, lá no Palácio Planalto, quando ele anunciou o ano 17 e 18, o ano agrícola 17 e 18, um total de quase 220 bilhões de reais. Esse número é interessante porque ele compreende todo o universo do Sistema Nacional de Crédito Rural e pega tanto custeio, comercialização e investimento. E uma pergunta que, às vezes, as pessoas se fazem é: mas o BNDES é forte no agronegócio? Eu costumo muito ouvir essa pergunta. Ele é forte no agronegócio? Olha, ele é forte no agronegócio, mas principalmente em investimento. Se a gente considerar essa pizza aqui de investimento, né, do total de 220 bilhões, 45,6 bilhões destinados a investimento, a formação de capital bruto, BK. O BNDES ele tem uma participação de quase 50% desse orçamento. Então, de fato, ele é hoje o principal fonte de recursos para projetos de investimento no campo. Essa participação, ela não foi sempre dessa forma. Se a gente observar bem, o BNDES, há 3, 4 anos atrás, ele participava de 35% das fontes de recursos para investimento no crédito rural. E o que fez a gente, hoje, participar com quase 50%? O que fez com que o BNDES assumisse um papel de protagonista das fontes de recursos para investimento no crédito rural? Principalmente, eu diria que foi um processo de simplificação de processos, de racionalização, de fomento dirigido aos programas. Hoje o BNDES ele se faz presente. Hoje o BNDES a gente conversa. Eu estou aqui conversando com vocês. A gente vai estar semana que vem, por exemplo, na Expo Inter, que é diria que é a principal feira do segmento no segundo semestre. A gente vai estar lá com o stand, mostrando o que a gente tem feito. A gente busca a desburocratização. E, principalmente, a gente vem mostrando, né, que o BNDES ele exerce um papel fundamental dentro desse sistema. Eu costumo brincar e falar o seguinte: o BNDES ele tem agências em todos os estados, em todos os municípios. Por quê? Porque quem que opera o nosso crédito rural? São mais de 30 bancos, são mais de 30 instituições financeiras, sejam elas bancos privados, bancos públicos, bancos de montadora, bancos de cooperativa, cooperativa de crédito, banco de desenvolvimento, como um grande nosso parceiro, que é o BRDE. Então, nós conseguimos ter a gente chama de, é um nome difícil, o pessoal, não fala isso não, que é um nome complicado, mas essa é a melhor definição. A gente tem capilaridade. A gente traz racionalidade ao tesouro, que é quem equaliza, quem principalmente equaliza as fontes de recursos do crédito rural direcionado, do crédito rural equalizado, né, que compreende basicamente aqueles 10 programinhas, né, que todo produtor rural conhece. São 9 programas operacionalizados pelo Ministério da Agricultura e um deles, hoje, na mão da CEAF, da Casa Civil, que é o PRONAF, voltado para a agricultura familiar. Então, eu queria colocar nessa primeira parte dessa apresentação justamente qual é o papel hoje do BNDES dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, ele é principalmente um provedor de crédito para investimento. E, como eu disse, a gente tem buscado, né, e acho que isso é das causas para esse nosso sucesso, para essa nossa maior participação ao longo do tempo. A gente tem buscado algumas inovações, né? A gente percebe que o BNDES ele tem que se aproximar do cliente. Durante muito tempo, a gente brinca, a gente ficou na Torre de Marfim, a gente ficou ali como um banco de segundo piso, né, onde dificilmente a gente tinha acesso a quem estava na ponta. E a gente está querendo encurtar essa distância, a gente está querendo começar a perceber o seguinte: o que está rodando errado, o que tem de barreira, e o que a gente pode resolver, o que a gente pode reduzir. Então, a gente está muito nessa toada nos últimos anos. E, nesse sentido, a gente tem lançamos nos últimos 2 meses, e vamos lançar agora, na próxima semana, 4 grandes projetos. Um deles, né, foi até colocado aqui, o BNDES Online. Ontem o presidente Temer anunciou, a gente estava ontem no Palácio Planalto, anunciou o BNDES Giro, nessa nova plataforma, né, que é o BNDES Online.
e que eu vou falar já já com vocês. Na verdade, todos esses projetos, eles buscam, primeiro, digitalização, segundo, simplicidade e desburocratização, e terceiro, redução de distância entre o BNDES e o cliente. Então, é isso aqui que a gente tem buscado e que a gente está trazendo de diferente nesse ano de 2017, né? Nesse ano safra, né? De 2017 e 2018. Canal do Desenvolvedor MPME. É um canal voltado a micro, pequenas e médias empresas, mas também ao produtor rural, já que aqui ele tem acesso a toda a informação necessária com relação aos programas do governo federal voltados ao agronegócio que nós operamos. Esse canal ele é muito interessante, ele foi lançado em junho, né? Até aqui uma estatística, aqui é a cara dele, uma estatística que eu gosto de mostrar, nos primeiros 2 meses, já foram mais de 10.800 milhões de operações, né? 10.800 operações protocoladas nesse portal, mais de 4,7 bilhões de reais em propostas. O que é isso? É o produtor rural, é o empresário podendo ir direto ao BNDES falar sobre a sua necessidade de investimento. Qual é a sua necessidade de investimento? O que a gente pode fazer em termos de financiamento? E a gente diz para essa pessoa, né, para esse cliente, quais são as instituições financeiras que podem operar esses produtos e nós, BNDES, enviamos aquela intenção de financiamento para os bancos. Então, nós fazemos o trabalho para o produtor, nós fazemos esse trabalho para o cliente. Muito legal. Queria aqui ter mais tempo para poder explicar em detalhes, infelizmente não posso. Vou até levantar aqui a plaquinha de 5 minutos. Vou passar aqui para outra iniciativa, então, que é o BNDES Online. O BNDES Online, eu diria que foi o maior marco. A gente lançou agora, no início desse ano agrícola, já foram mais de 10 mil, a gente começou aqui primeiro com as operações de Pronaf, agricultura familiar. Foram mais de 10 mil operações aprovadas dentro do BNDES, contratadas e com liberação de recursos. Foram mais de 250 milhões só no primeiro mês de recursos liberados no Pronaf. E qual é a diferenciação? O que é esse BNDES Online? Basicamente, a gente tem uma... Para quem está de fora, é uma aprovação de operação em 3 segundos. Foi isso que a gente conseguiu. A gente saiu... ouvia muita reclamação, mas o BNDES é muito lento. Ele é lento? Então, a gente vai agora modificar. A gente vai digitalizar todo o processo. Começamos com o Pronaf, vamos avançar com as outras linhas empresariais da agricultura, e também começamos ontem, que o presidente Temer lançou, com o capital de giro, BNDES Giro, voltado para produtores rurais e empresários. Então, são operações, isso aqui não é história, não é falácia, isso é real, já aconteceu, como eu coloquei, mais de 10 mil operações já no primeiro mês, com prazo de aprovação de 3 segundos. Você pode entrar numa agência bancária, ter a sua aprovação e contratação numa manhã. Então, isso é revolucionário em termos de BNDES. Esse é um lançamento que a gente vai fazer semana que vem, na verdade já existe esse aplicativo, mas semana que vem, durante a Expo Inter, a gente vai estar divulgando aqui as inovações, né? O aplicativo BNDES Agro, ele passa a contar com agrimensuração, você passa a poder consultar a sua operação. Se você tiver uma operação protocolada dentro do BNDES, com o agente financeiro, você passa a acompanhar ela. Isso é muito importante porque empodera o produtor, o cliente, de como é que está a situação da operação dele dentro do banco, qual é o status dela. E é interessante porque ele faz o link com o canal do desenvolvedor, onde você pode também protocolar a sua intenção ou novas intenções de operações, de financiamento. E, finalizando aqui, essa aqui eu nem trouxe muita coisa não, porque o nosso diretor pediu para deixar o slogan para a Expo Inter. A gente vai lançar, mas eu falei, eu não posso deixar de ir lá e não falar nesse produto. A gente vai lançar semana que vem, na quarta-feira, na Expo Inter, o cartão BNDES Agro. Também é uma revolução. O cartão BNDES, eu diria que é o produto com maior abrangência nacional. A gente contrata por ano 400 mil operações no cartão BNDES. Só que ele até então só era voltado para a pessoa jurídica. E a gente, com o cartão BNDES Agro, passa, então, a ofertar esse cartão para a pessoa física produtor rural, permitindo que o agricultor, que o produtor, possa também ter acesso a esse produto. Bem, são 4 grandes projetos, eu não tenho muito mais tempo, acabou. Essa era a mensagem que eu queria colocar. Então, falar que o BNDES está ativo, o BNDES enxerga hoje o agronegócio como um dos propulsores da economia nacional. A gente cada vez mais busca fomentar, né, os negócios dentro desse segmento por meio de desburocratização, simplificação, e saibam que nós estamos abertos sempre a conversar, a tirar qualquer tipo de dúvida,
de todos vocês. Muito obrigado pelo tempo, ok? Um grande abraço e bom dia de trabalho. O Thiago falou em desburocratização e simplificação. Eu acho que esse é o grande desafio da relação do fomento aí, né? O maior de todos os problemas não é o crédito, né? Mas o acesso a esse crédito. Eu acho que é nessa linha aí que a gente tem trabalhado aí com os bancos de fomento. Quero agradecer ao Thiago, do BNDES. Desculpa pelo pouco tempo, a gente tem uma agenda extensa aí para vencer e precisa dar um overview aí de vários setores, vários segmentos. Orlando Pessutti, BRDE, obrigado pela presença. E eu peço ao nosso mestre de cerimônias aí que dê sequência ao nosso evento. Obrigado, gente. Bom, agora nós teremos um momento para reconhecer a importância do Censo Agropecuário 2017 do IBGE, através da assinatura de um termo de apoio em que os signatários assumem o compromisso de incentivar a divulgação das informações apuradas pelo censo de 2017. Assim, para este momento, eu peço que subam ao palco o senhor Fernando José Abrantes, diretor executivo e vice-presidente do IBGE, Norberto Ortigara, secretário de Agricultura do Estado do Paraná, José Alberto Ricken, presidente do sistema OCEPAR, Ronei Volpe, do sistema FAEP, e também Ademar Miller, presidente da FETAEP. Por favor. Uma correção, Ademir Miller, por favor. Com a palavra, o senhor Fernando José Abrantes, diretor executivo e vice-presidente do IBGE. Inicialmente, eu gostaria de dar bom dia a todos os presentes. É com enorme prazer que eu e o IBGE estamos aqui no Paraná, participando desse 5º Fórum da Agricultura da América do Sul. E tendo aqui a oportunidade de falar sobre a nossa mais importante operação atualmente em andamento, que é o Censo Agropecuário. Uma pesquisa a mais completa e detalhada sobre o mundo rural brasileiro, que, logicamente, já foi sinalizado aqui suficientemente, tem uma importância crucial no desenvolvimento do país, quer do ponto de vista de questões ligadas à segurança alimentar, quer do ponto de vista do bom desempenho que a gente precisa ter na balança comercial, e quer do ponto de vista também, nesses últimos anos, em ajudar os dados do PIB que o IBGE calcula
serem mais palatáveis, né? Que esse momento de dificuldade que a economia tem passado, né? Eu ontem tive a oportunidade de conhecer um conjunto, ser apresentado a um conjunto grande de pessoas, né? Eu, certamente, quando não pela memória, eu não vou conseguir citar todas, mas o Simval, que é o nosso chefe da nossa unidade estadual aqui do Paraná, que, diga-se passagem, toca a unidade com bastante eficiência, com bastante compromisso com a causa ibegiana, vamos dizer assim, me listou um conjunto de parceiros fundamentais que a gente tem tido contato e pretende aprofundar os contatos, né? Eu vou citá-los: o Dr. Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, né? O Dr. José Roberto Ricken, da OCEPAR, né? O Dr. Norberto Ortigara, o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, Ágide Meneghetti, presidente da FAEP, né? O Dr. Ademir Müller, presidente da FITAEP, o Dr. Rubens Ner Hartmann, presidente da Emater Paraná, o Dr. Giovanni Ferreira, diretor do agronegócio da Gazeta do Povo. E não poderia deixar de citar também o Dr. Orlando Pessutti, né, diretor administrativo da RDE, né, que já avançou e nos defendeu suficientemente aqui no encontro, né? Já adiantou um conjunto de ideias importantes que a gente tem que transmitir para vocês. Como vocês sabem, o IBGE vai estar iniciando, em 1º de outubro, a operação do Censo Agropecuário. São cerca de 18 mil recenseadores que estarão indo a campo uniformizados, de posse de tecnologia, um computador de mão, né? Passando por cerca de aproximadamente 5.300.000 estabelecimentos agropecuários distribuídos em todo o território nacional. E que esse território está dividido no que a gente chama setores censitários. São 128 mil setores censitários, que são espaços percorridos pelos recenseadores. Eu gostaria de registrar que o processo para a gente colocar em andamento essa operação, né, como já está sendo hoje, não foi uma coisa fácil para o IBGE, porque envolveu inúmeras negociações, né? Como vocês sabem, o contexto macroeconômico brasileiro apresenta dificuldades fiscais graves, e essas dificuldades têm se traduzido para os órgãos públicos, né, em restrições orçamentárias. Então, para vocês saberem, quer dizer, nossa primeira proposta do Censo Agropecuário, que iria a campo em 18, e tinha um custo bem mais elevado, né, ela ficou inviabilizada, a gente não obteve os recursos. Mas, por ação, principalmente do presidente anterior do IBGE, o doutor Paulo Rabelo, né, ele conseguiu, né, negociar, né, mobilizar com sucesso a bancada da agropecuária no Congresso Nacional, né, e conseguiu uma emenda que nos permitiu ter um montante de recursos que vai viabilizar a operação, e que ele gostaria que fosse feita em 17, e nós ajustamos todos os nossos cronogramas e instrumentos da pesquisa para poder realizar isso nesse momento, né? Eu gostaria de, agora que eu falei dessa emenda parlamentar, né, que a gente conseguiu no Congresso Nacional, de citar pela ação importante que tiveram nesse processo, né, a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, e o deputado federal Sérgio Souza, né, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Eles tiveram uma participação importante na viabilização dessa pesquisa e do censo agropecuário ocorrer ainda esse ano. Esse censo vai a campo durante um período de 5 meses, a partir de 1º de outubro, né, fazendo um levantamento detalhado sobre a estrutura, a dinâmica, o nível de produção da agropecuária brasileira, né, levantando um sem número de variáveis, como
pessoal ocupado, tecnologia, tipo de produção, estrutura agrária, enfim, um sem número de informações ambientais também, sobre consumo de agrotóxicos, tem todo o uso de agrotóxicos e preservação ambiental, tem um amplo leque de informações que a gente vai estar levantando nessa operação, que, como eu já falei, vai ser feita através de um preenchimento de questionário, né, por computador de mão. Esse avanço que o IBGE tem do ponto de vista das atividades de coleta censitária, né, ele é fundamental. Está tempo esgotado? Bom, então deixa eu só falar duas coisas a respeito do... Eu estava fazendo essa introdução, mas duas coisas rápidas. Qual é o nosso maior problema? E por que justifica e a gente recebe com grande alegria essa possibilidade de falar para vocês? É que nós, por conta dessas restrições orçamentárias, nós não tivemos possibilidade de fazer uma campanha publicitária sobre o censo agropecuário, né, alertando as pessoas que vão ser entrevistadas para receber bem o recenseador, né, e preencher com o questionário com qualidade, para a gente ter números significativos. Então, a ideia dessa nossa vinda aqui é literalmente pedir um apoio para vocês o mais amplo possível e generalizado. E, especialmente, no caso aqui, dado os contatos que eu tive, né, do sistema de cooperativas brasileiro, né, que tem uma capilaridade no país muito grande, né, e poderia, em muito, nos ajudar. Nós já tivemos sinais bastante positivos de todos esses, desse setor, que essa ajuda chegará e será muito bem-vinda para viabilizar essa operação. A gente está hoje, então, aqui, acabamos de assinar um termo de compromisso justamente com esse objetivo, da gente poder contar e definir um conjunto de ações de divulgação dessa operação, que é fundamental para o sucesso dela. Não existe censo feito que não seja um censo previamente divulgado, porque ele envolve, no caso de um censo demográfico, a abertura do domicílio, no caso dos estabelecimentos rurais, a abertura da porteira, vamos dizer assim, né? Então, é crucial essa atividade de divulgação para a operação censitária. E nós temos, quem quiser começar a ajudar, para eu finalizar aqui, né, nós temos um site que é o www.census.ibge.gov.br, onde já consta um conjunto de peças publicitárias, de mídia digital, mídia impressa, né? E gostaríamos também que vocês tivessem, quem puder, um esforço grande para conseguir contatos dentro de rádios e televisões locais para essa operação ser divulgada. E a última, mas não importante, também que possam participar das comissões censitárias municipais que estão sendo estruturadas em todos os municípios, né, e que são espaços, vamos dizer assim, dentre outras coisas, de acompanhamento por parte da sociedade, né, do andamento da operação, colocando sempre alguma crítica quando necessário for e ajudando que a operação tenha um bom andamento. Então, era isso que eu teria a dizer para vocês. Muito obrigado. E agradeço a todos. Senhor Fernando, muito obrigado pelas palavras. Obrigado também a todos pela participação nesse momento tão especial. E agora vamos então ao nosso primeiro painel do dia.